Olá, boa noite, eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais um programa Conversa de Botequim. Dessa vez um programa Conversa de Botequim especial Sebrae, um serviço fundamental para as microempresas do Rio Grande do Norte. E eu vou falar sobre o programa mais um pouquinho, vou falar sobre a equipe, mas primeiro, como você já pode ver, você que está assistindo pelo Facebook, você pode ver, nosso entrevistado já está aqui. Estou aqui com Thales Medeiros, que é gerente de atendimento do Sebrae na Grande Natal, outras coisas também. Thales, bem-vindo ao programa, boa noite. Boa noite, Cefas. Uma alegria minha do Sebrae estar aqui também. Perfeito. Agradecer ao Sebrae nas pessoas de João Hélio, o superintendente, e também de Eduardo Viana. O Sebrae é fundamental, né? Eu já fiz matéria com o Sebrae como jornalista, a gente vai falar sobre isso. Thales, eu tenho um monte de perguntas para fazer, algumas perguntas jornalísticas, outras curiosidades mesmo, como um empreendedor cultural, que eu também sou, além de jornalista, empreendedor da comunicação, também sou empreendedor cultural. Mas eu queria saber, primeiro, minha curiosidade, sua função específica é gerente de atendimento da Grande Natal. Como é que funciona isso? A Grande Natal é a região metropolitana, que compreende a capital e os municípios vizinhos, Parnamirim, São Gonçalo. Como é que funciona a sua atuação, Thales? Tá. No Sebrae nós dividimos o estado em 8. São 8 agências de atendimento. E a Grande Natal ela corresponde à região da Grande Natal, mas em um design, agora a partir de 2020, ela também acabou envolvendo o Mato Grande. Então são 22, além de Natal, mais 21 municípios. 21 então, municípios. A gente vai até São Miguel do Gostoso, a Serra do Norte, aquela região toda também a gente atende a partir dessa agência. Para o cliente, isso é uma questão isso é uma estrutura nossa, interna, né? Para dividir questões de ordem orçamentária, algumas questões muito mais de organização interna. Para o cliente, não. O cliente é o que a gente precisa e zero sempre é que ele sabe que é o Sebrae. Então, como vai acontecer? Mas nós participamos desse espaço, né? Da Grande Natal e o Mato Grande. Como é que funciona, Thales? Existe o Sebrae, que é ali perto da Arena das Dunas. Existem outros escritórios do Sebrae. O Sebrae, você vai no lugar onde as pessoas estão, as pessoas vão ao Sebrae conversar com você. Existe um atendimento online. Como é que funciona a logística de atendimento, Thales? Desde a pandemia, eu acredito que como todas as outras instituições, que o Sebrae ele é uma empresa, então está dentro desse mesmo movimento também, de buscar se aperfeiçoar e se atualizar. Então nós tivemos uma grande reviravolta em termos de ampliar nossa transformação digital, nossa digitalização, para que a gente possa chegar mais próximo do cliente, seja presencialmente ou à distância. Então o Sebrae hoje conta com uma ampla gama de serviços que acontece de forma online, seja através do seu site, a central de relacionamento que é pelo próprio call center, atendimentos via WhatsApp, e aí tem um mundo dessas outras atividades, mas também atendimento presencial. A partir desse ano também nós tivemos uma frente de trabalho que foi amplamente divulgada, que foi a questão da consolidação das salas do empreendedor, de modo que o Sebrae, entretendo uma parceria com as prefeituras, a gente pôde, hoje nós temos a perspectiva que até o final do ano é que a gente tenha 160 salas de empreendedor, ou seja, em 160 municípios a gente tem uma sala lá, junto com a prefeitura, para que o empreendedor daquela região ele possa também ser atendido. Então é um braço do Sebrae e também das instâncias municipais no atendimento de promoção de um ambiente onde o empreendedor ele possa ser recebido. Na minha atuação enquanto gerente de atendimento, meu trabalho é garantir que os clientes que estão dentro desse campo de região, né, dessa região geográfica, eles possam receber o atendimento do Sebrae. Tanto de forma espontânea, ou seja, à medida que ele deseja, ele aciona a gente e a gente possa atender isso numa videochamada, numa ligação, não importa. O que a gente quer é que o cliente decida a forma como isso vai ser feito. Mas também temos toda a parte de recursos, de estrutura de pessoas, vai garantir também um atendimento presencial em qualquer desses municípios. Na verdade, em todos os 167 municípios do estado. Porque se não for a agência Grande Natal, vai ser a agência do Oeste, do Vale do Açu, do Seridó, do Alto Oeste, Trairi, do Agreste, alguém vai atender. Perfeito. Thales, vou perguntar agora na posição de quem está assistindo. Quais são os critérios e o que é preciso para um empreendedor procurar o Sebrae? Porque quando a gente pensa em empreendedor, a gente vê um clichê do empresário. Mas, na verdade, o seu João, que tem um carrinho de cachorro-quente, é um empreendedor. Sim. Né? O pintor que quer expor e vira um MEI, ele, a partir do momento que ele é um CNPJ, ele também vira. Aí eu lhe pergunto, essas pessoas que conseguem tirar um MEI, que viram CNPJ, mas têm dificuldade de tirar uma nota fiscal, ou não sabem exatamente como separar a conta dele pessoal
da conta da empresa, ainda que seja uma banquinha de cachorro-quente ou uma banca de coxinha, elas podem procurar o Sebrae, elas devem, como é que funciona a relação entre essas pessoas, assim, pequeníssimos empreendedores e o Sebrae? Bem, não vou dizer que elas devem, porque aí ela tá Ela ali, né, decide, o mercado ali. Embora entendamos que nós somos a melhor opção, então elas podem. Mas eu quero aproveitar uma fala sua que eu acho que é muito importante, Sim. que é o que normalmente a gente pensa que, quando se pensa no negócio, naturalmente o CNPJ carimba alguém como empreendedor. Acho que uma das grandes frentes do trabalho, que para mim também foi muito educativo, desde que eu entrei no Sebrae, da gente pensar que o empreender, o ato de empreender, o empreendedorismo, é uma competência natural do ser humano. Então ela está muito mais no campo atitudinal e de comportamento do que, de fato, as questões de ordem técnica de gestão. Óbvio, o ideal era que a gente fizesse um encontro entre o agente empresário e o agente empreendedor, e ele se tornasse um empresário e empreendedor, mas nem sempre. Sim. Às vezes a gente vai ver que para se tornar empresário você basta ter um CNPJ. Então, como meio, hoje, 20, 30 minutos, você já sai como empresário. Exatamente. Agora, nem sempre as competências comportamentais de empreendedorismo acompanham esse documento, né? Então, há uma necessidade muito grande da gente começar a pensar também nos aspectos técnicos de gestão. Sim, é importante. A gente entender um pouco de finanças, um pouco da gestão do negócio, isso é importante. Mas muito importante também da gente entender quais são os elementos que me fazem enquanto empreendedor. Porque enquanto empreendedor eu posso ser funcionário, que a gente fala hoje, existe um campo de teoria sobre intraempreendedorismo, mas também o ato de empreender. Eu estou no mercado e eu encontro oportunidades, inclusive, de fazer negócios, de subsistir ou de gerar empregos. E aí tem uma gama muito grande de forma como o empreendedor pode atuar. O empresariar, que é o caso de você vai abrir um CNPJ e tornar empresário, é um outro elemento. Dentro do Sebrae, tanto a pessoa que é empreendedor, então pessoa física, ou ela se tornou empresário, pessoa jurídica, nós temos soluções para todos esses momentos da pessoa. Até porque, muitas vezes, antes de você, quando você está no mundo, em algum momento que facilita que você tenha um planejamento antes de empreender, que nem sempre isso é possível. Às vezes a necessidade bate na porta antes da sua possibilidade de planejamento. Exatamente. Veja aí a pandemia, nós tivemos uma migração gigantesca de pessoas que perderam postos de trabalho. E aí uma forma de sobreviver foi empresariar. Isso. E eu ia até perguntar sobre isso. Como é que foi o Sebrae na pandemia? Não, foi um desafio para todos nós, enquanto pessoas que estavam ali para dar suporte aos empresários também, e a gente, enquanto pessoa física, vivenciando também a pandemia. Né? Então, tenho certeza que foi um reboliço para todo mundo mesmo. Né? Então, para a gente surgiu, pegando já o gancho dessa questão da pandemia, como uma oportunidade muito grande a gente ampliar a forma de chegar lá. Porque foi um momento muito sensível, de muitas situações. Né? As informações que chegavam para a gente a respeito de negócios fechando, era se a gente acompanhava os dados, eram questões galopantes. De um lado a gente tinha um incremento de morte mesmo de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Exatamente. Né? Onde é que isso ia chegar? E a gente está sempre acompanhando as questões de ordem, qual o impacto que isso tem na economia, porque, e é uma frase muito forte dentro do Sebrae, é que por trás de todo CNPJ existe CPFs. Então, essa frase é maravilhosa. Qual o impacto que a gente tem depois de um fechamento de uma empresa no impacto nas pessoas? Sim. E a gente está falando dos funcionários, do dono do negócio, as suas famílias, as pessoas que tinham, onde aquele negócio estava ali dentro daquele ecossistema, e de repente aquilo se fecha. Sim. Às vezes você vê uma rua toda precarizada por causa do fechamento dos negócios, que era quem dava vida e movimento. A rua onde eu moro, em Nova Palmeiras, aconteceu isso. Fechou lanchonete, pizzaria, bar, tudo fechou. A crise ela gera essa situação, ela cria uma bagunça para um reordenamento. Sim. Então a gente viu ruas que foram precarizadas e de repente outras que se tornaram ruas empresariais. Sim. Houve um movimento nesse sentido muito grande. Então, para a gente foi um momento muito intenso de autocuidado, é óbvio, enquanto pessoas, estávamos todos nesse processo, mas de como é que a gente podia estender os braços do Sebrae, especialmente de modo digital, para chegar. Né? E eu acho que a gente fez isso de muito bom termo, os números, inclusive, de atendimento, depois da pandemia para cá também do Sebrae, eles aumentaram a galopes. Hoje a gente tem perspectiva de até 400 mil atendimentos por ano. É uma quantidade de empresas, de 90 mil empresas se espera esse ano que o Sebrae possa atender. Nossa, 90 mil? Sim, isso é quase o triplo do que a gente tinha nesse período. Então, a instituição também, né, com toda essa situação, mas também aprendeu de como chegar ainda mais próximo do empresário. Né?
E eu acho que fortaleceu também os vínculos, no sentido que os empresários também puderam perceber que havia também uma instituição para dar apoio e suporte nesse momento para eles. Perfeito. Isso foi muito bacana. Thales, eu lembro que uma vez, conversando, um misto de conversa e com entrevista com o João Hélio me falou que para o Sebrae, ele falou uma frase muito interessante, não só para mim, para outros jornalistas também. Disse que para o Sebrae cada caso era um caso, não existia um manual fixo. Porque realmente aí depois eu fiquei refletindo. Um microempreendedor, por exemplo, no Alecrim, vive uma realidade diferente de um microempreendedor em Parelhas, ou em Santo Antônio do Salto da Onça, ou no Oeste. Aí eu pergunto, como é que vocês criam essa política de entender as diferenças entre aquele que é um MEI e não tem nenhum funcionário, ele funciona na casa dele, que às vezes é até alugado, é a casa do pai, e aquele MEI que tem seus 4, 5 funcionários, que também tem que ter obrigações trabalhistas. Como é que vocês criam uma política para dividir isso tudo e conseguir atender, Thales? Doutor João foi muito assertivo realmente nessa questão, porque acho que por trás existe, como a gente fala do empreender como um elemento de ordem muito de competência individual, isso faz com que cada negócio também tenha essa alma de personalização, de customização de uma forma muito singular, muito individual. É óbvio que enquanto instituição a gente também tem as jornadas que são definidas para a maior parte das pessoas, mas mesmo essas pessoas quando entram nessa jornada, esse acompanhamento precisa ser feito dentro da sua realidade, do seu contexto. Uma empresa, um armarinho aqui em Natal, ele é muito diferente de um armarinho lá em Apodi, em Caraúbas e outras realidades também. Então isso tem que ser contextualizado. A gente procura sempre adaptar o máximo possível, seja nas soluções quando a gente vai oferecer alguma solução educacional dentro daquela região, parceiros que sempre nos ajudam muito. Às vezes a gente chega em um município, por exemplo, que não tem nenhum ambiente para poder fazer uma sala. Às vezes eu já tive a oportunidade de fazer, de solicitar apoio da Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores de repente era terminando a sessão e a gente fazendo o evento ali dentro. Então a gente vai encontrando parcerias. Já fiz dentro de mercadinho, dentro de igreja. Dentro de igreja? Dentro de igreja. Tem muito, porque às vezes um pastor, um padre, ele sempre tem uma relação muito forte com a comunidade. E ele entende que desenvolver essa comunidade faz parte do seu processo também de cuidado, né? E aí ele também chama, para a gente são sempre muito parceiros nesse sentido também, e fazer com que a gente ofereça um espaço onde a gente possa fazer esse tipo de atividade. Mas de histórias a gente tem de oficinas que foram feitas no meio da rua, embaixo de um pé de manga, de tudo. De a gente chegar todo preparadinho com um projetor, chegar ao ambiente e não tem, então vai no gogó. E assim a gente vai procurando, fazendo mas procurando sempre fazer com que isso chegue da forma que é possível para aquelas pessoas e que faça sentido para ela. Naturalmente, do jeito que eu estou aqui, eu também vou encontrar outro empresário e querendo investir numa startup, querendo falar sobre importação e exportação. Para a gente do Sebrae é um desafio muito grande porque, pelo leque, a variação. Você está em um momento falando com um produtor rural sobre boas práticas de como é que ele pode trabalhar o seu campo. E vai vender para o exterior. E você termina um atendimento aqui com ele, aí você já vai para outro que vai falar sobre exportação, de adequação do plantio dele para uma exportação para a Europa, que tem peculiaridades para aqui. E ao mesmo tempo tem a senhorinha que quer vender empada. Exatamente. Né? E vai vender empada para o bairro. E que talvez para ela, não, ela ainda vai continuar informal por algum tempo, pela sua necessidade naquele instante. Depois é que ela vai se formalizar, porque existem estruturas também para isso. Então essa diversidade é muito... E para a gente, enquanto funcionário, eu pelo menos encaro isso assim como uma das coisas mais preciosas que eu tenho no Sebrae. Porque ele me coloca em condição de ter contato com uma diversidade humana muito grande, de condições, de situações, isso me ajuda a furar minha bolha para ir ao encontro dessas outras situações e também cria para a instituição um aprendizado muito grande de como é que ela pode se adaptar para essa variação de expressão do empreendedorismo. Né? Porque eu vou ali no Rio do Fogo e tem as marisqueiras ali trabalhando com alga, depois eu vou para dentro da cidade e aí tem os comerciantes, vou para a rua, já vai ter outras pessoas, chego aqui na estrada aí começa a ter o pessoal por exemplo, do trabalho de turismo, mas você começa a ver um encadeamento gigantesco dessas relações, de quanto inclusive as atividades realmente estão integradas. Mas cabe à instituição, isso é um desafio nosso sempre, de procurar adaptar. Isso vai do linguajar, né? Porque às vezes você vai fazer um trabalho e a maior parte do grupo, por exemplo, tem alfabetização mínima. Isso não deve ser um empecilho de que a gente possa levar o conhecimento, que isso é a moção do Sebrae. Então, customiza, busca outra forma. Hoje a gente está num trabalho, desde o ano passado, em especial, sempre a gente buscou esse esforço, mas agora tem sido uma coisa muito deliberada, de como é que a gente pode direcionar as atividades do Sebrae com mais atenção aos grupos de vulnerabilidade,
aquelas pessoas que vivem em comunidades, aquelas pessoas, por exemplo, que têm algum tipo de deficiência visual, ou cega, auditiva, né, ou surdez. Como é que a gente pode levar esse trabalho para elas também? Porque onde é que está escrito que uma pessoa com deficiência não possa empreender? Aliás, há uma estatística, se a gente pegar o censo de 2010, aí esse pedaço ainda não saiu no novo estudo desse censo, percentualmente a população de pessoas com deficiência no Rio Grande do Norte é a maior do Brasil. É mesmo. A população de pessoas declaradas com deficiência em 2010 era quase a população de Natal, era 890 mil pessoas. Nossa. Essas pessoas empreendem. Empreendem, Com claro. certeza empreendem. Claro. Então, onde é que elas estão e onde é que, de repente, o Sebrae não está conseguindo chegar? Porque ele precisa adequar o linguajar. Nosso material tem que ser em braille. Exatamente. Eu preciso aprender Linguagem a falar em libras isso. para ela. Né? Exatamente. Onde é que estão, por exemplo, as pessoas trans que estão marginalizadas e que elas não estão conseguindo empreender para poder se sustentar na vida e ter, naturalmente, uma vida digna. Então, eu preciso também me comunicar com isso. Então, acho que a pandemia tudo nos tornou ainda mais sensível a essas questões e a gente deseja, isso tem sido um esforço muito grande internamente. Né? E hoje vai se tornar, a partir do ano que vem, um esforço nacional do Sebrae para chegar ainda mais nesses locais. Então, para mim, eu fico muito feliz com essas iniciativas da instituição para a gente chegar lá, porque é a vida como ela é. Isso. E a gente precisa chegar lá também. Muito bom, Thales, ouvir isso. A gente parabeniza o Sebrae para esse tipo de inclusão das pessoas, que a inclusão é a palavra-chave. Exatamente. Né? Mas agora você me contou essas histórias, reunião em igreja, reunião em câmara, debaixo de pé de mangueira. Você já passou por uma experiência assim, muito emocionante no contato com as pessoas, algo que lhe emocionou muito, ou não vou dizer ao contrário, mas diferentemente, algo divertido, algo que lhe tirou de tempo? Já aconteceu? Não, eu tenho algumas que me marcaram muito o coração, de situações de empresários que a gente às vezes vai atender e está num momento muito desesperançoso na vida, né? De sustento de algumas situações, e de a gente poder chegar mais próximo e acompanhando, e depois de um tempo a gente perceber que a pessoa conseguiu sair daquela situação, foi para outro campo de expressão da vida, né? Eu acho que isso é muito interessante. Eu lembro de uma das histórias que para mim foi muito marcante, que é do Vale do Açu, embora eu particularmente não tenha atendido, mas tive contato ainda com essa senhora hoje o nome dela é Maria Resistência, Nossa. que trabalhava em um assentamento, que foi a primeira mulher no Brasil, inclusive, que teve direito, ela enquanto mulher, a receber o assentamento, porque até muito pouco tempo só quem tinha direito eram homens. Nossa. Né? Uma questão interessante. E que ela movimentou e transformou completamente a sociedade, a comunidade, em termos de subsistência, de cuidado. Hoje, seus filhos todos na área graduados e tudo. Então, ao longo do tempo, a gente vai vendo transformações geracionais muito importantes, sabe? De uma família que conseguiu ir além de superar alguns limites, eu vou colocar, de pobreza, de condições às vezes muito, muito duras, para um outro campo. Então, particularmente, essa é uma das questões que mais me toca no Sebrae, porque a gente vê isso, de fato, na vida. É um produtor rural que conseguiu dar um outro tipo de sustento à sua própria família. É um comerciante que chegou assim, dizendo assim, eu vim aqui só para receber a última palavra que eu queria abandonar. Nossa. E hoje, vê-lo, inclusive, contratando muito mais pessoas, né, abrindo mais postos de trabalho. Eu teria uma lista de muitos casos nesse sentido, né, para relatar. Acho que todos nós que estamos no atendimento, em algum momento a gente experimenta isso, né, tinha certeza. De pessoas que chegam, inclusive, completamente exaltadas, e isso depois da pandemia tem crescido muito. É mesmo? Um estresse muito grande, uma tensão muito grande. E às vezes a gente percebe que por trás daquele desespero há uma necessidade também de algum tipo de acolhimento. Então isso tem demandado da gente outros tipos de competência, de poder ali acolher a pessoa, né, de alguma forma acalmá-la, e a partir daquele momento a gente ir deliberando algum tipo de estratégia, de plano de ação, até porque às vezes na hora do desespero a gente fica completamente cego, né, de possibilidades. Então, da gente poder chegar para essas pessoas e a gente poder oferecer algum outro tipo de caminho, para a gente é óbvio. É óbvio que quando a gente fala de 400 atendimentos, não quer dizer que os 400 atendimentos aconteceu. Claro. 400 mil atendimentos aconteceu nessa mesma nível, claro. Né? Não vai acontecer. Mas com certeza tem atendimentos muito marcantes na nossa história toda. E quanto mais, a gente até brinca muito assim, de que um dia a gente montar o livro de história do Sebrae. Porque tem histórias as mais cômicas, trágicas também, de situações de a gente poder vivenciar. Mas todas eu acho que somam muito na nossa carreira mesmo. Muito bom, eu adoro essas histórias humanas. Se vocês lançarem esse livro, eu estou lá na fila para pedir o autógrafo e comprar.
Thales, agora deixa eu falar, você falou assim, quando eu entrei no Sebrae, blá, blá, eu queria me entender sobre isso. Como foi que você entrou no Sebrae? Você começou há quanto tempo? Como é que foi sua entrada no Sebrae e o caminho até ser gerente de atendimento da Grande Natal? Fiz 10 anos agora em agosto no Sebrae. Antes eu trabalhei por quase 10 anos também na área de petróleo. Então fazia outro tipo de atividade, morava em Sergipe por último. E aí foi quando eu decidi dar uma pausa mesmo na área de petróleo e comecei a fazer uma reprogramação na minha carreira, né? E aí o Sebrae me interessou na época, meu interesse inclusive era de ser consultor do Sebrae. Então comecei a me preparar, foi quando surgiu uma solução que a gente tem até hoje, que é a ALE, que é o agente local de inovação. E era uma ALE voltada à indústria e era a minha expertise de indústria durante 10 anos. Então entrei nesse projeto na área de inovação. Para mim foi um divisor de águas porque me ampliou. Na área de petróleo, é uma área que devo muito pelo que também me ofereceu. Mas ela tinha uma peculiaridade, era uma área muito específica. Sim. Então você olhava só para aquilo, fora do mercado você não conseguia aplicar a maior parte daquelas coisas. Minha área era muito técnica. Não tinha horizonte para eu trabalhava com explosivo, com radioatividade. Onde é que eu ia aplicar isso fora? Eu não tinha esse campo, né? Claro que tinha outras competências, tudo bem, mas essa parte técnica não. Então essa atuação com o Sebrae me permitiu muito ampliar o olhar. Até que surgiu ainda no meio do caminho o processo trainee. Há 20 anos o Sebrae, hoje ele não existe uma seleção para específica, salvo algumas situações muito excepcionais, mas normalmente ele abre editais de trainees, como está acontecendo agora. Sim. Então as pessoas se candidatam e aí você se candidata para ser analista do Sebrae, em qualquer canto do estado. Entendi. Então na época eu entrei, trabalhei 2 anos em Mossoró, porque eu sou de Mossoró. Ah, você é moçoroense? Sou. Depois abri uma agência em Apodi, fui para Apodi, depois abri uma agência e houve uma mudança, acabei indo para João Câmara. Em João Câmara que eu, na verdade, fui atuar como gerente a partir de 2018. E durante a pandemia, houve, inclusive, uma das ameaças também foi de um corte orçamentário no Sebrae. O Sebrae Rio Grande do Norte acabou fechando os escritórios de Apodi e João Câmara, que eram os escritórios mais jovens na época. E aí eu fui transferido para Natal. Quando eu fui transferido para Natal, aí eu fiquei na gerência da agência de atendimento. Então, hoje eu trabalho nessa agência de atendimento. E também assumo os projetos que a gente chama de reposicionamento da rede de atendimento, que é pensar como é que a gente pode modernizar toda a nossa estrutura de atendimento no Estado. Sim. Então, nossa relação ela é muito forte, muito intensa de todas as agências, para fazer com que o cliente sempre tenha a sensação de que ele está falando com o Sebrae, seja com quem for que esteja ali atendendo também, embora naturalmente com o tempo a gente também vai ter uma relação muito pessoal com os clientes também. Né? Acontece isso, né? É inevitável. São duas pessoas, afinal, que estão se encontrando. Não, né? São só CNPJs, que você falou. Exatamente. São CPFs. Pois é uma frase mais muito que forte, CPF, são seres humanos. É uma frase para mim muito... Quem está implícito é esse. Por trás de uma empresa são pessoas. Exatamente. Então, essa frase me resgata muito em muitos momentos, assim, da gente, às vezes, no afã de muita coisa de realizar e às vezes um aperreio mesmo de tanta coisa, né? Essa frase lembra a gente que, na verdade, existe uma questão de ordem muito humana aí, enquanto missão do Sebrae, quando a gente fala de promover o empreendedorismo e oferecer também um suporte para a sustentabilidade nisso, do negócio, de forma geral, isso acalenta o coração, dizendo assim, não, nossa missão é digna e que a gente realmente quer ajudar pessoas. E essas pessoas, seja nessa empresa ou em outra que ela criar, ela vai poder oferecer também dignidade à própria sociedade como um todo. O trabalho faz isso. Perfeito. Nós estamos no programa Conversa de Botequim, especial Sebrae, com Thales Medeiros, gerente de atendimento da Grande Natal. O programa tem produção de Raquel Lucena, José Agro na filmagem, Ananda Carvalho como assistente de produção. E nós contamos aqui no Bardaus, Comida e Arte, onde o programa é sempre gravado, com o apoio logístico Lula Belmont e Ricardo Nelson. Uma tradição do programa, Thales, é a gente falar sobre a vida da pessoa. Como a pessoa começou naquilo tudo. Você é de Mossoró. Eu morei em Mossoró, morei nos anos 90, trabalhei na Gazeta do Oeste. Sim, conheci mas eu sou mais velho que você, foi nos anos 90. Faz muito tempo. Eu morava em 12 anos, bairro 12 anos, ali pertinho lá de casa. Você morava onde? Na Abolição 3. Na Abolição 3? Eu ia para muito bar lá. Isso nos anos 90, né? Período pré-internet. Gostava muito da Abolição. Também ia para a Baía de Santa Delmira, Nova Betânia. Mas aí, como é que foi sua infância em Mossoró? Você sonhava em ser o que exatamente? Em lidar com o empreendedorismo? Conta um pouquinho da sua infância e juventude, Thales. Não participei de nenhum tipo de ideias a respeito do empreendedorismo mesmo. Até porque dentro da minha família, eu não cresci em um ambiente
onde tivesse comerciantes, pessoas que trabalhassem nisso. A maior parte das pessoas da minha família trabalhavam como funcionários públicos, né? A gente só foi começar a ter uma veia mais empreendedora agora com essa outra geração. Né? Então eu fiz na época, comecei com ETFER, no Cefet, então foi daí que eu entrei na área de petróleo, porque tinha um curso profissionalizante. E enquanto isso, fiz uma faculdade de ciência da computação, que era o que tinha na UERN também. Sempre tive muito interesse tudo na área de tecnologia, tudo em Mossoró. Então, fiz esse caminho até 2005, que foi quando eu saí de Mossoró, que eu fui morar em Sergipe. Né? Eu fiquei lá com 4 anos. Já na área de petróleo? Já na área de petróleo. Aí quando eu volto já do meu ano sabático. Aí fui fazer uma pós na área de engenharia de produção, que eu tinha muito interesse, isso a gente já tinha em Mossoró. Né? E aí buscar outras coisas do mercado, que foi quando surge o Sebrae. Até isso eu era cliente do Sebrae. Nós tivemos, por exemplo, muitos programas na época, em 2001, 2002, de implantação de ISO 9001, que é nessa empresa que eu atuei nessa implantação como auditor. E aí eu fiz essa formação toda como Sebrae, então o Sebrae para mim já era muito caro no sentido de que eu era já cliente da casa, né? Então mais tarde é que eu assumo um crachá, aí eu entro para casa, mas para servir a casa, né, na verdade. Mas eu era cliente. Mas a gente batendo papo aqui antes do programa, você também é terapeuta de família. Como é que é isso? Assim, que multifacetação é essa? Não, eu brinco que os números não estavam resolvendo a situação, eu vou procurar a psicologia. Né? Então, porque minha formação é toda na área de exatas, né? Analista de sistemas, engenharia de produção e tudo. E minhas pós nessa área. Mas sempre tive muito interesse, na verdade, na área de psicologia e sempre imaginei que eu ia fazer isso no futuro. Quando eu imaginava, eu vou me aposentar e vou entrar para isso. Sempre gostei de leituras desse campo da psicologia, da filosofia. E aí, quando eu vim aqui para Natal, em 2020, faltavam poucos dias para poder fazer a matrícula na faculdade. Eu vou aproveitar, já que eu vou estar em Natal, porque no interior tinha muito mais dificuldade no dia a dia de fazer a faculdade. Eles vão entrar. E aí vou fazendo, já tinha uma faculdade e vou levando devagarzinho. Mas realmente me encantou muito e nesse ínter acabei fazendo outro tipo de formação. De terapia em análise bioenergética, que é um campo da psicologia corporal. Foi para mim uma coisa que me transformou muito em termos de olhar sobre questões da sociedade, de grupos, de tudo. E recentemente terminei a formação de terapia de casal e família. Nossa! Chegou a exercer? Já fiz atendimentos, porque fazia parte da formação da gente fazer esse atendimento. E vou entrar agora no grupo de atendimentos sociais também. Eu quero lubrificar esse tipo de atuação, acho que me ajuda eu devo muito, inclusive, a esse tipo de atuação, de eu poder olhar, acho que revisar, na verdade, meu entendimento sobre como é liderança, algumas palestras que eu fazia antes, hoje eu faço sobre outra perspectiva. Sinto que isso me ajudou a me humanizar mais. E aí isso também impacta no meu dia a dia de atividade, ou naquilo que eu gostaria de delinear como estratégia da própria agência, da gente poder chegar mais próximo das pessoas, né? E do clima organizacional e tudo isso. Então esse é um campo que eu bebo hoje com muita alegria, né? E sinto que eu me nutro muito bem também. Perfeito. Vou fazer uma pergunta aqui a título até de consulta. Como é que você vê hoje nesse pós-pandemia, como na formação de terapeuta, de casais e de família, como é que você vê que o pós-pandemia impactou todo mundo? Que a pandemia destruiu casamentos, destruiu relações, fez pessoas que não se encontravam muito conviverem. Como é que você vê isso nesse prisma? Eu acho que a convivência, na verdade, né? Aquele confinamento obrigou muitas vezes casal ou família que normalmente dentro da sua rotina elas já estavam se desligando. Isso. Só se via à noite, né? Convivência colocou em teste. Isso, né? Como é que está a nossa qualidade de vínculo nisso? Isso eu acho, quando a gente pensa numa terapia de família, porque a família a gente vai imaginar ela dentro de uma estrutura de casal, de relação pais e filhos, mas o esquema serve onde tiver grupo de pessoas. Eu posso levar tranquilamente essa ideia para dentro, por exemplo, de um grupo organizacional. Porque ali dentro existe também uma teoria de vínculos funcionando e vinculando, né? Reunindo aquelas pessoas nesse sentido. Então, a pandemia fez isso. Na hora que ela confinou tantas pessoas ali dentro, naturalmente as coisas que no dia a dia eu não demonstrava, né? E aí aquilo começava a aparecer. Óbvio, aquilo também foi muito ampliado pela tensão que o confinamento e a pandemia e todas aquelas notícias de morte também que nos chegavam. Então isso levou a gente para um outro nível de estresse, que até hoje, na verdade, a gente saiu da pandemia, mas ninguém parou para olhar para essas outras questões de ordem traumática, acho que ficou para todos nós. Por isso que eu digo que hoje a gente recebe empresários, às vezes, que chegam para a gente
muito exaltados em uma série de situações. E aquilo é claramente dessas situações todas, de um nível de tensão, de preocupação. É como se estivéssemos todos assim, num nível de tensão para a sobrevivência ainda. Isso. E é muito ruim quando o ser humano ele fica preso a essa condição de sobrevivência. Porque é a posição mais primária. Eu estou ali somente para correr ou atacar. Exatamente. Né? Defender num nível assim muito, muito agressivo. Então, acolher esse tipo de situação, seja dentro da família e tudo, eu acho que agora é a nossa nova etapa aqui. Depois disso, a gente começou a se soltar, mas também começar a questionar sobre a qualidade dos nossos vínculos dentro de família. Aí aquelas famílias se dissolveram. Aí de se perguntar se já não existiam elementos que já iriam provocar essa dissolução e que esse confinamento colocou em teste e ficou claro para o casal, para a família, aquele adoecimento, né, da situação. Eu acho que a pandemia colocou todos nós nesse campo de olhar nesse espelho da gente, né, sobre isso. E aí eu digo, vale para tudo. Na organização também. No momento que a gente teve que trabalhar em determinadas rotinas, à distância, uma série de coisas, a gente começa a sentir, por exemplo, para a gente sentir a falta da presença, do quanto era importante a trabalhar junto com a outra pessoa e do quanto essa interação social era também um momento curativo dentro do trabalho, dentro das organizações e tudo. Isso era muito importante. Uma colega de trabalho no jornal e no portal onde eu trabalhava, uma vez chorou, dizendo que sentia saudade de tomar café na Copa. Aí a gente uma coisa banal, exato. Um monte de gente ficou muito emocionada. E aí começou a deixar de ser banal. Exatamente. E a gente começou a Era uma entender coisa que banal, isso a gente faz fazia um parte. programa e tomava, vamos tomar café na Copa, encontra um, encontra outro, fala uma fofoca. Ela chorou, mas é isso copiosamente. Mesmo. Muitos relatos nesse sentido. Né? Então, Isso. acho que essa reestruturação do ambiente organizacional, ela também passa pelo mesmo caminho. E a gente começar a valorizar também essas pequenas causas que fazem parte, inclusive, de uma vida de trabalho, de tudo ali também. Perfeito. Nós estamos para a reta final do Conversa de Botequim especial Sebrae. Vamos voltar agora, fazer o link com o Sebrae. Quais são a gente está quase no final do ano, setembro já está se encaminhando. Quais são os projetos do Sebrae Rio Grande do Norte, especificamente para a Grande Natal, que é a sua área, para 2024? Um ano que tem muita gente, muitos empreendedores, uma matéria na Folha de São Paulo dia desses sobre isso, estão muito otimistas, já que a economia está crescendo, o PIB está crescendo. Quais são as perspectivas, ações, projetos do Sebrae para Grande Natal 2024? Nós aprovamos, inclusive, recentemente, um orçamento também, acho que bem muito pautado nos dados estatísticos que nos chegam, de um ano 2024 mais esperançoso, nesse sentido, e a gente vai batalhar para isso. Sei que tem uma contingência que é um ano também eleitoral, então isso deve mexer um pouquinho na dinâmica de como é que deve funcionar. Mas a gente pretende muito resgatar as nossas relações, resgatar, na verdade, alguns eventos, algumas atividades que nós fazíamos de fortalecimento do comércio varejista. Isso, pelo menos aqui, é uma questão que a gente quer trabalhar muito. O fortalecimento que a gente tem hoje com as salas do empreendedor, isso vai permitir que a gente interiorize mais essas atividades. Estou colocando aqui interiorizar porque eu não trabalho só com o Natal, mas eu digo, são 22 municípios. Então, hoje mesmo, inclusive, estava com a equipe trabalhando para que a gente pudesse ampliar ainda mais esses braços de atividades. Porque esses pequenos municípios, eles precisam também receber mais atividades e fazer com que o ecossistema também de negócio, eles consigam ter mais perenidade. Porque se aqui em Natal a gente tem uma diversidade maior, num município que às vezes tem 70, 80, 100 empresas somente, qualquer perda de 5 empresas, a gente está falando de 5% de uma mudança drástica. Então a gente precisa também chegar mais próximo disso. Então, desenvolvimento territorial, acho que é uma das grandes palavras para a gente para o ano que vem. O fortalecimento do comércio varejistas, e eu acho que hoje, inclusive, há um fortalecimento muito grande de entidades e de parcerias muito grandes. Eu acho que 2024 vejo como um ano onde muitas instituições vão se vincular, de dar as mãos mesmo para potencializar, na verdade, esse serviço. Pelo menos é uma grande esperança. E eu, pelo menos, planejei em 2024 baseado nisso. Em um ano onde a gente vai investir muito em colaborações com instituições, inclusive instituições, às vezes, que conseguem, por elas serem menores, muito mais rápido do que o Sebrae nesse atendimento. Como é que a gente pode trabalhar junto? O que é que ela tem de dificuldade, o que é que a gente tem e a gente possa trabalhar junto, mas sempre voltado a como é que eu chego mais próximo do cliente e da sua necessidade. Isso é um ponto importante. Então, essas são as perspectivas da gente e ampliar muito ações na área de tecnologia e de inovação para o ano que vem. Que a gente precisa também pensar como é que o pequeno negócio pode inovar, otimizar seu recurso, utilizar
de repente, que é uma coisa que a gente pensa que a inteligência artificial está muito longe, mas existe hoje muitos recursos que um pequeno negócio ele pode se utilizar dentro de marketing digital e de inteligência artificial que pode beneficiar no dia a dia dele. Nem que seja para diminuir a sua atividade de esforço, às vezes muito manual, mecânico no dia a dia. Então, como é que a gente pode fazer isso? Porque no final de contas impacta inclusive na sua qualidade de vida. Exatamente. Né? Então, isso a gente precisa levar ano que vem, pelo menos é um foco que eu gostaria de... Quero intensificar muito. Que assim seja, que 2024 seja um ano bom. Estamos na reta final, uma última pergunta. Quem está assistindo a gente, quem vai receber o link depois, que o programa é totalmente interativo e depois vai para os grupos de Zap, eu lhe pergunto, Thales, quem deseja, quem está assistindo e quer abrir um MEI, ou já é MEI, mas está meio atrapalhado, quem já tem o exemplo que nós demos da coxinha, do cachorro-quente, quer descobrir como potencializar, como pagar funcionários, como proceder? Vai no site do Sebrae, pode ir diretamente no Sebrae sem marcar, tem que marcar. Diz para esse pequeno empreendedor como funciona para ele procurar vocês. Se ele desejar fazer online, ele vai ter o 0800 570 0800, que é o nosso central de relacionamento, que ela é gratuita, via WhatsApp, telefone, videochamada, do jeito que ele quiser, inclusive com alguns atendimentos de até 1 hora de consultoria. Toda essa orientação pode acontecer lá se o cliente desejar fazer essa atividade toda online. Mas presencialmente, qualquer agência do Sebrae no Rio Grande do Norte está aberta das 7h30 da manhã às 17h30. Então, a maior parte da gente, a gente não trabalha com agendamento, até porque nossas filas de espera elas são mais curtas. Então, aqui em Natal, especialmente, além no nosso espaço de atendimento, nós temos contadores para fazer toda a parte de aconselhamento contábil. Então, quem está precisando emitir uma nota fiscal, quer parametrizar a nota, emitir DAS e todos os serviços de MEI, vai conseguir fazer lá. Mesmo quem esteja à distância e que ele pode fazer essa formalização, porque hoje a formalização do MEI você pode entrar simplesmente no site e fazer. Mas eu oriento que ele procure, pelo menos a orientação, de bater um papo lá para entender quais são os direitos e os deveres também. Porque hoje, por exemplo, a Receita Federal lançou agora um lote de uma quantidade significativa de empreendedores que, se não se regularizarem, poderão perder, né, ao CNPJ e entre outros problemas quando a sua dívida, por exemplo, vai para a dívida ativa da União. Isso é um problema. Mas porque de repente alguém abriu e ela não abriu por conta própria, alguma coisa, e não ficou a par das suas obrigações, que você assume, né? A empresa também tem algumas obrigações, mesmo que o MEI seja muito mais desburocratizado, mais barato, mas ele precisa assumir esse tipo de compromisso. Que é o pagamento mensal. Exatamente, da DAS. Do então, simples, do DAS. É importante que ele procure essa orientação. Se ele vai fazer com a gente, se ele decidir fazer com o contador, não tem problema. Mas o que é nosso pleito é que ele possa ter a orientação justa, merecida e necessária para que ele possa fazer o seu negócio conscientemente. Então, o caminho está aberto para todos os clientes, pode ir presencialmente. Eu ia dizer, aqui em Natal, a gente ainda conta com bancos, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, tem uma série de bancos que estão ali dentro do Cicobi. A junta comercial está dentro do espaço do Sebrae. Então, a ideia é de que a gente possa promover um ambiente onde ele possa receber o máximo de informações e resolver o máximo de problemas em um canto só. Isso. Então, a agência de Natal está aberta. Como eu falei, das 7h30 da manhã às 17h30 da tarde, fora os eventos que às vezes acontecem de noite também, vai participar também. Mas, meu conselho, procure realmente o Sebrae, porque para que você possa receber a melhor orientação possível, para que você poder planejar o seu negócio. Se não pôde planejar, como é que eu posso diminuir os riscos? Né? Porque a atividade de empreender exige risco também. Perfeito. Então, encerramos o nosso Conversa de Botequim com Thales Medeiros, gerente de atendimento da Grande Natal do Sebrae. Agradecer ao Sebrae, agradecer a Eduardo Viana, a João Hélio Cavalcante. Thales, muito obrigado. Foi muito esclarecedor. Muito obrigado. E nós agradecer a equipe, Raquel Lucena na produção, José Agro na filmagem, Ananda Carvalho, assistente de produção, e o apoio logístico no Bardalos de Comida e Arte, de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Muito obrigado, Thales. Sucesso para você, para o Sebrae, e até o próximo Conversa de Botequim.